E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim trazer para vocês duas palavras do inglês que expressam ideias de contraste, ideias contrárias, e são muito utilizadas no inglês e são muito bacanas, que são in spite of e despite. Então, bora lá sem mais enrolação. Bom, as duas aí têm esse significado de passar uma ideia de contraste. Então, a tradução literal é apesar de. Então, quando você está expressando alguma ideia e você quer dizer um contraste, mas que mesmo assim você executou ou mesmo assim algo aconteceu. Então, por exemplo, in spite of the rain, they went to the beach. In spite of the rain, they went to the beach. Apesar da chuva, eles foram para a praia. Então você vê, a chuva é a ideia de contraste, né? Que é algo que não é esperado para ir para a praia. Mas mesmo assim, eles foram para a praia. Então, apesar da chuva, eles foram para a praia. In spite of the rain, they went to the beach. Vamos aí para um próximo exemplo. In spite of his fear of heights, he climbed to the top of the mountain. In spite of his fear of heights, he climbed to the top of the mountain. Apesar do medo dele de altura, ele escalou a montanha até o topo, né? Até o pico da montanha, né? In spite of his fear of heights, he climbed to the top of the mountain. Então, o medo dele de altura é a ideia de contraste aí, tá? Mas mesmo assim ele foi lá e escalou a montanha. Então é muito usado para você dar uma ideia de contraste num contexto e depois você dizer que finalizou algo ou que algo aconteceu mesmo assim, tá? E aí, pessoal, indo agora para despite. Despite é a mesma coisa praticamente que in spite of. É praticamente a mesma coisa, é um pouquinho talvez mais formal, mas você pode usar os dois de forma intercalada, tá? Só um detalhe que é importante lembrar é que depois de in spite of e de despite, a gente, se for usar um verbo, ele vem com ing, tá? Ele não é traduzido esse verbo com ing, mas ele vem com ing por conta da estrutura, tá? Então, vamos aí para algum exemplo com um verbo logo após o despite. Despite having limited resources, the team achieved remarkable results. Despite having limited resources, the team achieved remarkable results. Então você vê aí, despite having, não é despite have. Despite having limited resources, the team achieved remarkable results. Então, apesar de ter recursos limitados, a equipe, né, o time atingiu resultados memoráveis, né, resultados notórios, resultados excelentes. Vamos aí para um próximo exemplo com um verbo também após o despite. Então, she went for a run despite feeling tired. She went for a run despite feeling tired. Ela foi para a corrida apesar de estar se sentindo cansada. Então, reparei, despite feeling tired. Apesar de estar se sentindo cansada, né? Então, o verbo vem com ing, tá? E, como eu estava explicando no in spite of, é a ideia de contraste que entra no meio da frase do que você está falando, mas que mesmo assim algo aconteceu, mesmo assim você foi lá e executou. E um último exemplo aí para fechar. They enjoyed the vacation despite the hotel's poor service. They enjoyed the vacation despite the hotel's poor service. Eles aproveitaram as férias apesar do serviço ruim de atendimento do hotel, né? Do péssimo atendimento do hotel. Mesmo assim, eles aproveitaram as férias. Então, isso não foi um impeditivo para eles não aproveitarem as férias. É a circunstância de contraste no meio, mas que mesmo assim algo aconteceu, algo foi executado. Bom, então isso que significa in spite of e despite, essa ideia de contraste, uma tradução de apesar de, né? Eu fui lá apesar de tal coisa, eu resolvi fazer tal coisa. Então, os dois são basicamente a mesma coisa, podem ser usados intercalados, tá? Só toma cuidado com o despite, que ele não tem o of depois. E eu já me confundi assim quando eu estava aprendendo. Então, não vá dizer despite of having, entendeu? É só despite. O of vem apenas com in spite of ou despite, tá? Então, toma cuidado com esse errinho bobo aí, mas que é uma coisa muito fácil da gente se confundir.
E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí que ajuda bastante a gente. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa receber mais conteúdos como esse e melhorar aí e acelerar o aprendizado do inglês. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!